E hoje nós vamos falar com um cara que é uma lenda aqui no estado de Goiás. Já esteve presente no cenário musical nacional com vários sucessos e hoje também está com uma atuação um pouco diferente dentro do mercado de investimento, falando também de bolsa de valores, hedge de commodities e vários outros assuntos. E eu estou curiosíssimo para bater um papo com ele e conhecer mais sobre essa história. Nós vamos conversar hoje com o Anderson Richards, famoso Mr. Gin. Prazeraço, tá bom, como é que você tá, Pedro? Tudo bem? Agora, é bom demais. Aí. Que confusão, o pessoal deve estar olhando assim, lenda, mas tá vivo. Cantor, mas mercado financeiro, para satisfação nossa, né? Bom demais. Estrutura sensacional de vocês aqui. Tive a oportunidade de assistir também o que o Rodrigo participou, né? Então já sei da competência de vocês, do sucesso que vocês têm com esse espaço aqui. Nossa, obrigado, fico feliz de ouvir isso. E que bom que deu certo aqui, né, nossa agenda aqui. A gente fez uma entrevista com o Rodrigo, alguns episódios atrás, falando aí de biofertilizante, da parte de biológicos aí. E aí ele falou, cara, eu sou baixista da banda Mr. Gin, você tem que trazer o Anderson aqui pra falar também. Eu falei, pô, Jorge, se eu soubesse, você tinha que ter trazido ela junto com você, né? Naquele episódio, foi um episódio muito bom. Inclusive, mandar um abraço pra ele. Mas aí, Anderson, o Mr. Gin, conta um pouco pra gente dessa trajetória aí, dessa carreira, até chegar hoje aqui no ordem cronológica pra gente entender. Eu acho que a ordem cronológica completa acho que tem a ver lá das suas origens, né? Eu tenho Meu pai sempre foi apaixonado por música, né? Na sua adolescência tocava violão, na roça, né? Cantava, tinha dupla sertaneja de música caipira raiz. Então, quando eu nasci num berço que meu pai tocava violão e ouvia muita música. E essa música, tanto a caipira quanto também alguns clássicos internacionais, né? Então, meu pai era fã de Beatles, de Bee Gees, de Simon & Garfunkel. E é óbvio que os nossos pais têm uma influência geral em tudo que a gente, né, que a gente venha a se interessar. Então, esse ambiente eu cresci, vendo meu pai cantar. Com 10 anos, fui fazer aula de violão, né? Meu pai colocou nós três, eu e meus irmãos, para essa aula de violão, com meu saudoso professor Adão. E você nasceu em Goiânia mesmo? Nasci em Goiânia. Mas os meus avós, tanto pai do meu pai quanto o pai da minha mãe, são do campo, né? Perfeito. Então, o pai da minha mãe, meu pai, minha avó, Nenzica, morava num sítio aqui no bairro Goiás. O meu avô era carpinteiro, fazia curral, né? Morava em Moçambique, chegou a morar em Americano do Brasil. Por pai da minha mãe, meus avós moravam na fazenda em Itaúsu, né? Sempre trabalhou com depois de gado. Umas ali, né? Isso, exatamente. A capital, né? Capital goiana, desde o ano passado, do salgado. Né? Demais, então, o Porta Aberta, foi homologado o Bambuí como lá, né? Bambuí e outros mais foram aparecendo, mais né? Festival gastronômico voltado para o salgado vai para o 2º ano esse ano. É provável, quase certo, que a gente vá se apresentar também. Vamos torcer para que dê certo. Não, e outra coisa, né, antes, lá é parada obrigatória, né? Quem tá indo pro Araguaia ali, que passa naquele caminho ali, tem que parar ali para comer um salgado. Não, tem gente que iria por outro caminho, vai por ali. Fato. Tem os desafios cultural ali, né? Tem o desafio se eu não me engano, é da Bambuí, que se você comer tantas tortas de frango, sardinha que é a tradicional, né? Você tinha umas promoções, faz tempo que eu não vejo, porque é tentador. E eu fui vendo, desde criança eu vou pra lá, e vi nascerem essas lanchonetes e crescerem. Assim como nasceu também eu, adolescente, a Festa do Peão de Itaúsu, que hoje é uma das maiores. Uma cidade de tamanho menor, 12 mil habitantes, em torno de 10, 12 mil habitantes, mas que tem uma das maiores festas do peão do estado, uma das primeiras do interior. Então ali eu nasci nesse contexto familiar e aprendo a tocar violão, canto com meu pai, aí vai cantando as rodinhas de violão, canta com meu pai, festinha você canta. Logo entro para a faculdade de engenharia civil, com 16 anos, na UFG. Caramba, novão. Entrei muito jovem, né? E aí, pronto, aí vou estudar, mas com a música sempre ali, participando das festinhas, das coisas. Mas já era rock ou ainda era meio sertanejo? Não, ainda tinha, eu cantava de tudo, né? Na família, cantor de família, isso, né? Eu não tinha uma formação roqueira, eu aprendi rock na escola, com 11, 12 anos, quando o rock nacional explode, os colegas, crianças ali, lembro um amigo chamado Marcelo Bezerra, que me apresentava ali a Marcelo Nova, né? Montava o Traje Rigor, e o Legião Urbana que invadiu a gente, a adolescente naquela época, né?
Então eu gostava de rock perto da minha turma e da minha casa, sertanejo e música internacional. E aí, mais velho, entra na faculdade e querendo ali sempre a música do lado. No meu 4º ano de faculdade, vamos fazer uma viagem para o Araguaia, com a turma de faculdade. E lá eu conheço uma turma que tocava. E eu nunca tinha tido colegas que tocavam instrumentos musicais. Uhum. E a sensação de cantar com alguém tocando teclado, alguém tocando bateria, aquilo foi, poxa, que legal, microfone. Tocou E o a coração. gente fez umas apresentações à beira do Rio Araguaia, lá no Bandeirantes. E, cara, e esse amigo, a gente resolveu montar uma banda, né, que tocava de tudo. Beleza, 4º e 5º ano de faculdade com essa galera, da banda chamava Etc e Tal, né? Hélio Júnior, que hoje é profissional do som também. Paulo, André, o irmão do Hélio Júnior, que também tocava percussão. Então a gente montou e começou a querer se apresentar ali. E aí ele chega no 5º ano de faculdade, já iria me formar. Um momento mágico da minha vida e extremamente emblemático, assim. Eu resolvo, do nada, me dar um plim. Eu não vou trabalhar com engenharia civil. Vou me formar agora, daqui tantos meses, mas eu quero montar uma banda. Pô, mas você já tem uma banda? Não, mas os meninos, eu não entendo que eles tenham uma ideia profissional. Cada um tem uma ideia diferente. Eu quero montar uma banda de gente que queira investir nisso. Mas você chegou a formar? E aí começo a ir atrás de quem seriam esses integrantes. Mas Saio da primeira banda. Aí você formou em engenharia civil? Me formei em engenharia civil. Isso tudo assim, ali antes. Uhum. Uma coisa que a engenharia ajuda bastante é o tal do planejamento, né? Demais, aí. Então, se você vai se formar em... se você é engenheiro, então você sabe disso, acaba que é obrigação nossa. Se eu vou me formar em dezembro e depois de dezembro eu não vou exercer essa profissão, eu tenho que planejar agora o que eu vou fazer em janeiro, né? E eu comecei a planejar essa banda, tanto que a gente... E aí eu fui conhecer os integrantes. Para quem já assistiu 7 Homens e um Destino, eu sempre brinquei muito, porque assim como eu fui juntando, porque nós não somos um grupo de amigos de colégio, nem banda de garagem. Então Entendi. eu ligo para um amigo procurando um guitarrista. Indicações mesmo. Eu ligo para um amigo, trabalhava numa loja de instrumentos musicais, atende outra pessoa. Eu falei, eu queria falar com o Eduardo. O cara falou, não, cara, sou eu aqui. O que é? Ele não tá agora. Eu falei, não, tá. E o que você queria? Eu falei, não, porque eu tô montando uma banda, tô procurando uns músicos, queria que ele me indicasse. O cara literalmente falou assim, você achou? Eu. Falei, poxa, será, né? Sério? E tem mais, eu tenho o baixista e o baterista. Uai, pronto. E assim eu conheci o Pedro, que é o dono dessa voz, guitarrista, que apresentou o Rodrigo, que é o né, baixista. que é o baixista, esteve aqui, e o Júnior. Então ali a gente já tinha com a banda. A cozinha da banda já estava pronta. Antes disso, até pulei uma parte, que quando eu resolvo montar o Mr. Gin, eu conheço o Wellington, que hoje é o Tom Sax, tem um projeto, sei, né, o Rafa Tom, né, de sax e violino. Toca muito aqui na Noite Goianiense. Muito, em eventos e tudo. O Wellington a gente encontra na casa de um amigo e resolve montar a banda. Então o Wellington tinha um irmão, que é o Ed, né, o Ed Faria. Ed Faria, que tinha a dupla de Bruno. A dupla de Bruno depois do Mr. Gin. Depois do Mr. Gin. Nessa época, ele já com 17 anos, 17 para 18, acompanhava Marcos Fernando, dupla sertaneja. Era, cara, nossa senhora, agora você ressuscitou coisa exatamente. Aí começo, o Wellington bateu meu irmão e eu fui atrás do resto, encontrei numa ligação, encontrei os outros, montamos o Mr. Gin. E uma química... Tinha muito pra dar errado, né? Uma ligação, ó, alguém fala Zero afinidade com ninguém, né? Zero afinidade. E depois a gente compreendeu que a gente tinha todas as afinidades, em especial caráter e a ideia e a formação familiar de todo mundo era muito forte. Perfeito. Então todo mundo tinha uma base familiar muito forte, o que fez a gente... E ali a gente começa junto. Isso tudo final de 97. Eu me formo, a gente estreia a banda dia 21 de dezembro de 97. E já nasceu com o nome de Mr. Gin? Já. A ideia Gin era homenagear a Goiânia. Foi ideia minha. E o Pedro e eu... Vamos chamar só banda Gin ou Gin, alguma coisa. Eu queria Gin, alguma coisa Gin. E o Pedro teve a ideia de colocar o Mister, baseado numa banda chamada Mr. Big. Ótimo nome. E aí a gente falou, pô, o senhor Goiânia bateu. Eu falei, é isso aí. E a gente foi começando sem dinheiro, né? O que aconteceu comigo foi que eu ia me formar. Agora você imagina chegar no meu pai, né? O sonho do meu pai era ter feito engenharia civil. E o filho vai se formar em engenharia civil. Eu vou até o trabalho do meu pai trabalhava na CELG. Sento com ele e falo, pai... acho que te contar um negócio. Eu tô definida a não trabalhar na engenharia, eu quero montar uma banda. Se fosse uma dupla sertaneja, ele ia ficar mais feliz, né? E meu pai foi todo apoio, cara. Que massa. Não questionou hora nenhuma, só falou o seguinte, ó, como você vai montar seu negócio, você precisa de dinheiro.
né? Como se diz, eu não posso bancar isso. Então, uma possibilidade é você sair da comissão de formatura, que a gente vai juntando dinheiro, você sai da comissão e usa esse dinheiro para os ensaios, registrar a marca, que foi uma coisa que a gente fez no início. E assim eu fiz, eu falei, só tenho que participar da colação porque eu sou orador da turma, então eu participo da noite especial da colação, que é muito especial porque é o dia que você recebe o diploma, que você Canudo na mão. homenageia seus pais, né? E era um sonho do meu pai. Na hora que a gente termina ali, eu dou um abraço no meu pai e a gente chora. Eu choro. Meu pai era mais durão, eu imagino que ele tenha se emocionado da maneira dele. E é estranho, porque eu não tinha motivo para... tinha, né? Eu estava me formando e tal, não ia exercer a profissão, mas me emocionei muito de ter conseguido deixá-lo feliz. 3 dias depois, foi na quarta, no sábado era o baile de formatura. E o baile de formatura, eu não era convidado, eu não era um formando. Eu ganhava ingressos, então como eu não paguei, eu saí da comissão, então eu não tinha ingressos para levar minha família. E a gente faz um show na piscina de ondas, o baile ia ser no Aramacau, que é no Jaó, né? No Jaó. E a gente já fazendo shows em Goiânia, já começamos em dezembro, e isso era em março. A gente ia show na piscina de ondas do Jaó à tarde. Terminou o show, fui levar o baterista. Vem cá pra você ver onde vai ser hoje o baile da minha turma de formatura. Encontro cerimonialista. E conto pra ele um sonho que eu tinha tido da sexta pro sábado. Eu falei, Weiler, eu sonhei... Weiler Carneiro? Weiler Carneiro. Eu sonhei Weiler que eu pequeno, cantava né? uma música pra minha turma hoje. Eu tenho uma banda, você sabe, né? Eu ouvi falar, tá, que você tem uma turma, tinha um formante, tinha uma turma. Eu sonhei que eu cantava uma música pra turma hoje. Ele falou, vai ser diferente. Pegou o telefone, ligou pra banda Ciclone. Banda Ciclone. O Marrom atendeu e falou, cara, a gente deixa assim. Você imagina, 5h30 da tarde, eu ligo pra minha casa, ninguém ia Na formatura. na formatura, porque a gente já tinha ido na colação, né? Mãe, é o seguinte, vocês têm que vir hoje à noite, porque eu vou cantar no meu baile. Mais uma vez que achei normal de mulher, eu falo, não, sem essa, não tem como, vou salão, roupa cabelo. e tal, né? Minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu pai se arrumaram, não tínhamos mesa. E ainda chamei meu padrinho, não sei, eu não me lembro quem me arrumou os convites. Me perdoe, meus colegas de formatura que me arrumou, mas sou grato de coração, né? E assim, eles foram lá para ver essa surpresa, ninguém sabia. De repente, em um determinado momento, olha, uma surpresa para vocês, o colega Anderson vai cantar uma música para vocês. E aí eu subo e canto Para Dizer Adeus, dos Titãs. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Que era uma frase que eu estava dizendo para meus colegas, porque, a gente passa 5 anos juntos e ali a gente talvez estivesse dizendo adeus. Muita gente, talvez, a gente nunca mais fosse ver. Perfeito. Né? Será que é cedo, né? Ok. Cantei a música, uma surpresa, emocionado. Meus pais assistiram em pé, tiramos foto e tudo. E ali, isso foi num sábado, 8 dias depois, meu pai sente dores e a gente vai interná-lo. E começa a saga do meu pai com uma doença desconhecida, que em 40 dias a gente soube que era um câncer. E meu pai faleceu, isso foi dia 7 de março, meu pai faleceu dia 26 de junho. Então foi muito rápido, né? Então meu pai me esperou formar. Fiz, colação, só uma semana depois ele... Cumpriu a missão, basicamente. Acaba sendo, né? Impressionante, assim. 8 dias depois ele começa... Ele já, obviamente, já estava doente, mas não tinha sentido, resistiu, o corpo... E aí, uma semana depois, ele começa a saga de hospital até falecer dia 26 de junho. E a gente sepultou no dia 27, que é aniversário do Wellington ou do Ed. Um é 27, outro é 28. E isso em 98, a gente começando, 3 meses de banda, 6 meses, fazendo barzinhos, né? Nosso stay, o meu stay da minha casa e tudo. E aí, anos depois, eu fui perceber que a música Para Dizer Adeus que eu cantei para minha turma, na verdade, eu me despedi do meu pai. E aí começava a nossa relação com sonhos, com sonhar com as coisas, até que eu fiz a música Sonhando, tendo um sonho com ele, que emergiu o Mr. Jim para uma banda de músicas autorais. A gente sai da noite para uma banda de músicas próprias e aí não parou mais. São 11 álbuns, 5 DVDs, 26 anos de história e um momento muito especial que a gente está vivendo pós-pandemia. Que legal, Anderson. Dá uma resumida, né? Demais, sintetizou muito bem. E aí, assim, acho que você
esse momento foi uma virada de chave, né? Que acho que você entendeu essa conexão sua interna pra ter essa inspiração pra escrever essas músicas, né, cara? Não tenha dúvida que a composição ela vem de inspirações diversas, né? O sofrimento, ele traz uma densidade muito grande, assim, de sugestões, né? Uhum. Não é à toa que a gente tem essas músicas, por exemplo, Sonhando, que foi motivado pela dor da perda. Tem outras grandes canções no mundo que são, né? Tears in Heaven, do Eric Clapton, que é pro filho, né? Que morreu, que caiu de um prédio, uma catástrofe e tal, e virou uma música... Um hino. Tão bonita quanto o tamanho da catástrofe que ele passou. Uhum. Então, assim, as alegrias também são motivadoras, né? Mas tudo isso que eu vivi foi uma catarse de coisas, assim. Logo em seguida, meu pai falece, então financeiramente a gente tem um baque muito grande. Ninguém da minha família falou, beleza, tá tudo certo, mas agora para com essa brincadeira aí, vamos ajudar aqui. Tive apoio total da minha família, sem ter... Cara, é impressionante, assim. Hoje eu fico olhando onde é que eu estava vendo a luz. Não tinha parentes, amigos, não tinha perspectiva de pop rock em Goiânia, Goiás. Desbravou e a gente mesmo. foi construindo, e a música, justamente desse momento difícil, nos alavancou. E mais uma, e muito trabalho, né? Eu acho que E aí estourou a bolha, né? De Goiás, assim, porque Goiás era sempre atrelado, até hoje, né? Muito, até né? hoje, cada vez mais forte, O sertanejo né? é muito forte, né? E acho que eu vejo que o Mr. Jim rompeu essa bolha. Até na época da Copa, né? Que teve a música É Coisa de Brasileiro. Isso. Foi até no Fantástico, né? Não foi, se eu não me engano? Coisa de Brasileiro apareceu em vários programas da Globo quando o Brasil foi penta, em 2002, porque a gente faz um show no Vaca Brava. E Coisa de Brasileiro eu fiz na Copa de 98, e meu pai faleceu no meio da Copa, né? Dia 26 de junho. Dia 27 era um jogo Brasil e Chile. Uhum. Né, das quartas de finais, se eu não me Você engano. tem a memória boa demais. Mas é porque foi um momento muito dolorido, assim, né? Marcante, por isso que marcou, né? porque eu me lembro de voltar do enterro do meu pai, tinha um jogo do Brasil, não tinha cabeça nenhuma pra assistir. Nenhuma. Não queria, não me interessava em nada. E a gente faz um show na final da Copa, Brasil e França, mesmo com o Brasil perdendo. O show foi tão ruim quanto o jogo, porque sem um trio elétrico, sem iluminação... Nunca nos pagaram esse show, foi um negócio... Mas assim, as dificuldades, eu acho que a gente tem um talento que para muitos é bom, gigante, para outros não é, mas inquestionavelmente a gente trabalhou muito, né? Eu tinha um escritório e eu ia de manhã como cantor, e isso fez muita diferença, né? Então o esforço, ele supera o talento muitas vezes, assim. Muitas vezes. Se você juntar os dois, então, se der certo de ter as duas coisas, acelera mais, né? Hoje cedo a gente gravou um episódio com o Geraldo, no episódio anterior, que o Geraldo também foi uma ascensão na internet. Hoje ele tem um curso de produção de hortaliças, mais de 2.000 alunos aí esparramados no Brasil. E ele falou uma coisa que eu marcou, que justamente isso que você falou. Ele falou assim, o talento vai até onde está a demanda reprimida pelo que você entrega. Quando você consome essa demanda, aí vira esforço mais talento. Não tem jeito, né? E assim, pelo que eu tô entendendo, você sempre tratou a música como um negócio, de fato. Né? Não foi assim, um negócio paralelo meu, não. Você falou que você tinha um escritório e você transformou aquilo numa empresa mesmo, de fato, como foi bastante tempo, né? Exatamente. Eu acho que como é, né? Eu acho que o grande mérito da música sertaneja foi entender isso, porque naquele momento que a gente estoura, existia um planejamento com tudo. A gente falou de planejamento. Como é que funcionava lá em 2000, 99, 98, 99? Você tinha que se destacar na sua cidade ou na sua região para uma gravadora, porque quem fazia esse trabalho, todo o domínio, como é que você era ouvido? Através da rádio, das rádios, né? E poucos canais de televisão. Então você precisava entrar. O buraco do funil era muito pequeno. Era para poucos. Então não tinha internet, né? Não tinha internet. Então você precisava se destacar muito numa região para que isso despertasse a atenção das pessoas que estavam lá no Rio e São Paulo. Nossa. As gravadoras praticamente todas no Rio. Então imagina para um carioca se interessar por uma banda de pop rock de Goiânia, que não tinha nenhuma tradição, embora tenha o Léo Jaime como goiano, de sucesso, mas saiu muito cedo, acabou não cravando essa história da goianidade e tal. E então, assim, não, Goiânia não.
Então você tinha que fazer algo grandioso. E aí a gente grava um DVD não, o primeiro videoclipe nosso, dirigido pelo Luiz Cláudio, um grande amigo hoje, na exposição agropecuária com 10 mil pessoas cantando, sonhando. E eu levo isso para São Paulo como nosso diferencial. Tá aí uma banda pop ou pop rock cantando para 10 mil pessoas na exposição agropecuária. Que no dia anterior tocou Chitãozinho Chororó, no outro Zezé e tal. Isso tem... E começou a chamar a atenção. Mas a gente estava no olho da crise da música no mundo, da pirataria. Então, naquele momento, a gente estourou tudo certinho. Era tudo que precisava. Mas as gravadoras, naquele momento, estavam passando por uma crise gigantesca. Elas não tinham mais grana, não estavam vendendo o produto delas, que era CD. E a gente não foi contratado por isso. Então, a gente conseguiu tudo, só que chegou atrasado 6 meses, 1 ano. E eu falo isso porque o P.O. Box, que a gente encontrou várias vezes, eles falaram que eles ouviram da gravadora que pegou eles 1 ano e meio antes. E eles chegaram a fazer sucesso nacional, fez turnê internacional. E diz que visitando o prédio da gravadora, que é a EMI, que é a gravadora dos Beatles, né? Vendo aquela estrutura fascinante, né? Que é o sonho do artista. Cara, o tanto de gente, a estrutura que está em minha volta da minha música e de tantos outros artistas. E o cara, que é o Chico Ribeiro, falou para ele: poxa, cara, pena que vocês chegaram tarde. E aquilo marcou eles, tanto que a gravadora foi perdendo força. E ela foi se reencontrar de novo lá em 2009, 2000 alguma coisa. No outro formato já digital. Então a gente fez tudo certo, como banda de pop rock. E aí a gente não desanimou. Isso foi em 2000. A gente vai e grava um outro álbum, que é o Pirata Pra Quê? Né? E aí o Pirata Pra Quê estoura muitas outras. A Minha Paz, Porquê, Minha Razão, Coisa de Brasileiro, lançado em 98, mas não teve espaço. E aí vem uma Dinamite em 2002, que é A Minha Juventude. Minha Juventude. E ela é a 7ª música de trabalho da banda. Aí A Minha Juventude, já começando, não na época, pra você ter ideia, o YouTube é de 2006. E Minha Juventude começa a reverberar em rádios do Brasil inteiro. Organicamente. Organicamente, nessa época... a gente sempre... E mais uma vez, e nessa época, confesso que gravadora nem se mexeu, assim, tava tão parado o mercado fonográfico. E aí a gente começa a fazer shows no interior de São Paulo, Minas. E rodar a gente foi rodar o Brasil organicamente, sem nunca ter tido um investidor. Aí tem uma coisa cultural, né? Se a gente tocasse as mesmas músicas e se auto-intitulasse como um grupo sertanejo, country ou pop. Eu falo isso porque a música sertaneja faz pop rock. Faz. Então, se você se auto-intitular, né? Aí só põe a sanfoninha ali, né? Então, se você falar, não, nós somos sertanejo, cantamos as músicas com pegada de guitarra, porque a gente gosta, como a música sertaneja que diga, eu conheço, né? Que de repente fica parecendo aquele roqueiro que tá falando bem ou mal. Eu tô falando bem porque a música raiz, sertaneja com Leandro Leonardo traz as guitarras, já com Chitãozinho. Christian Meu Ralph. pai era apaixonado, eu também gosto muito. Christian Ralph, que eram os ídolos do meu pai. Se a gente fizesse isso, a gente tinha tido fila de investidores, de escritórios. Mas a realidade da nossa cidade, nosso estado é outra. As pessoas estão com os olhos voltados para o sertanejo. Então a gente sabia que tinha que correr quadriplicado. Né? E assim a gente vem fazendo sempre. Correndo quadriplicado, tentando merecer novos espaços e acreditando. E agora, daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento, senão acaba o assunto antes da hora. Mas a gente vendo que agora a gente vive sobrevivemos para ver um momento totalmente diferente. Total. Que é do digital. Que é do digital, né? Que a gente tá aqui agora, né? E é um caminho sem volta também, né, Anderson? Não, digital não tem te como, contar né? a verdade, o dia que eu vi que o caminho é sem volta, eu nunca fui um cara extremamente tecnológico. Eu sempre tive facilidades para me inteirar, vamos usar a internet e tudo, mas eu não fui à frente, eu não era um apaixonado. Então eu não baixava músicas, você não deve ter vivido essa época, mas a gente começa-se a baixar músicas, compartilhar músicas na internet, como se fosse uma cooperativa, quem estava logado na internet, aí você queria baixar essa música através de algumas plataformas, o programa ia reunindo pedaços, fragmentos da música de vários usuários e montava... Casar, pô. É o Casar esse aí, não é não? Tinha um Emule, o Casar acho que fazia isso também. Tinha aquele Torrent, Napster. Pá, e ele montava a música no seu computador, você baixava, ponto, tocou a música. Só que isso demorava, às vezes, minutos, horas,
você tinha que ter os usuários. Isso é o início. Quando eu fiz isso na minha casa, um dia, 1h da manhã, deixa eu usar isso aqui, tá todo mundo fazendo, deixa eu ver. Tinha aquele puritanismo, não, minha música, a música do... Quando eu fiz, eu fiquei uns 10 minutos olhando pro resultado e falando, cara, não tem volta. Olha isso aqui, eu pensei numa música, 1h30 da manhã, e consegui ouvi-la aqui. Sem Como sair é de que casa. isso volta? Se eu quisesse comprar agora, pagar por isso, eu não tenho onde comprar. Onde é que eu vou agora que tem essa música ou outras mais para eu ouvir a hora que eu quiser? E eu falei, não volta mais. Depois eu tive a oportunidade de ouvir a história de trás para frente do Spotify, que começa por aí e tudo. Tem um documentário no Netflix que é maravilhoso. Fantástico. Então aí eu vou e entendo, mas realmente é essa ideia. Não é daqui para frente. E aí vem uma disruptura nossa, uma reconstrução. Você desconstrói para construir de novo. Eu acho que a pandemia foi muito disso, para mim, para muita gente, principalmente para minha geração, que a gente vai ficando mais congelado, né? Você vai ficando mais enrijecido. Não, vai ficando mais difícil de transformar, né? E nessas coisas, meu pai também tem outra grande influência, porque ele sempre falava assim, não, o povo falava que na minha época era melhor, não era nada. Não tinha energia, tinha um monte de coisa, hoje é melhor. E realmente só vai ficando melhor. E aí, demorei para aprender. Mas eu falei lá no início, quando a gente começou, tinha um funil desse tamaninho. Uhum. Então, se você não agradasse 5, 6 gravadoras, acabou, cara. Você não tinha chance. Não tinha o que você fazer. Ah, vou virar. Naquele momento não existia. Rádios em Goiás, a gente tinha 17, 18 emissoras no interior. Hoje tem mais de 200. Então, se algumas não quisessem te tocar, onde é que você ia botar um carro para tocar na rua? Não tinha jeito. Então, hoje não. Eu vou nas 6, 7 gravadoras. Elas não gostaram do meu produto? Eu vou na 8ª, na 9ª, na 20ª. Ninguém gostou, eu coloco na internet. Sozinho. E se por raios, o que ninguém dessas gravadoras achou que o negócio, a galera aprovar e milhares, milhões de pessoas curtirem aquilo, você vai vender seu produto. Então você sai de uma centralização em poucas pessoas que decidiam a vida da cultura. Diga de passagem, não era culpa delas, o papel delas era naquele momento fazer uma curadoria. Lógico. Hoje a curadoria, você praticamente retirou boa parte disso, ainda existe gravadoras, escritórios que catapultam isso. Mas se nenhum escritório, nenhuma gravadora quiser te investir, você acredita em si próprio e coloca, se expõe na internet. E é o que a gente fez de um ano para cá. E a gente ressurge e triplica a nossa base de fãs, nossa base de audiência no Spotify e começa a ter mais procuras de shows fora de Goiás e Minas Gerais. E é esse momento que a gente está agora curtindo essa liberdade que a internet traz. Olha que de massa. você ser rejeitado, como foi, né, o Harry Potter, por 14 editoras. 14 editoras. E na 15ª, a editora só resolveu lançar porque o cara levou, parece, eu não sei o detalhe, mas ele leva para casa o manuscrito dessa grossura, joga em cima da mesa e um filho nerd dele vê aquilo e come com farinha. No outro dia fala, pai, me traz mais daquilo. Porque senão não seria lançado. Olha aí. O maior sucesso literário dos tempos modernos foi recusado 14 vezes. Você vê como é que é, né? Como é que hoje, cara? talvez, né? Situações acontecem e alguém vai recusado, ela lança na internet e pode virar um grande sucesso de alguma maneira. Pode virar um grande sucesso, cara. E isso que você falou é tão verdade, cara, porque eu, assim, olhando um pouco da minha história também, que eu comecei lá com o canal Estrada de Chão, cara... Com quantos anos, Pedro? Eu tenho 35. E você começou a Estrada de Chão com quantos anos? 31, 32 anos. Então, assim, fiz a carreira profissional de multinacional, de engenheiro agrônomo e tal e tudo mais, comecei a produzir o conteúdo. E eu paro, olho pra trás, tem mais de 20 milhões de visualizações, é um negócio assim totalmente independente, eu e meu celular, né? Assim, graças a Deus a gente tá nessa época, né, Anderson? E possibilita pensou, gente, né? Cara? Há 10 anos atrás, você teria que ir em vários canais de televisão e falar, tô com uma ideia aqui de fazer um programa voltado pro agro. Ninguém ia te contratar. Ninguém ia contratar. Talvez, no máximo, deixa eu pegar essa ideia desse pessoal aqui e botar pros nossos jornalistas, pro nosso... Aí você vai, acredita em você mesmo, faz seu conteúdo e se expõe, porque é a arte cara, da expo... né? Você se expõe, acertando, errando, e as pessoas, uma a uma, vão te validando.
quem não gostou não vê, quem gostou vai validar, e de repente você tem 20 milhões de views. É muito sensacional. Muito louco, né? E aí, Anderson, cara, você sintetizou muito bem a história aqui, muito emocionante. E aí, em que ponto que entrou aí essa parte de investimentos na sua carreira? Que agora a gente fez até na introdução aí falando aí dessa parte de hedge, de commodities. Isso aí também, você sempre gostou dessa parte? Como é que foi? Não, ela entra também assim, em 2015, minha família vende um imóvel. Até então eu não tinha nenhum dinheiro para investir, porque eu reinvestia no meu negócio, que era a minha banda, o tempo inteiro. Fazia girar a banda. O tempo inteiro tem que estourar, tem que crescer, então vambora. Aí é um violão novo, é um carro novo. Não, e agora tem que divulgar, a gente tem que fazer show em tal lugar, e vamos aparecer, vamos fazer uma viagem, a divulgação de rádio e tudo. Um álbum novo e tudo que precisava. Vendo o imóvel, aí eu falo com um amigo meu, que era do mercado financeiro, um investidor e um especialista, o cara, um médico, um grande amigo. E falou, cara, você me falou a vida inteira, me fala onde investir, porque eu lembro que banco não é o melhor lugar para investimentos e tal. Ele falou, procura essa pessoa lá da LHX. Tá, e aí procurei. A LHX era uma empresa de assessoria de investimentos, junto à XP. XP era muito pouco falado, eu tive as dúvidas normais de investidor daquele momento. Será que esse trem empresta todo mesmo? mundo, o banco chamava XP de avestruz massa, que as pessoas tinham todo esse terrorismo, né? Que é normal, né? Ignorar no sentido de não conhecer mesmo, as pessoas... E como eu tive a indicação desse amigo, eu me fiquei sem que eu confiava não só na idoneidade, mas na competência dele no mercado financeiro, eu falei, então tô bem. E aí fui atendido durante alguns anos e sou, né, por mim mesmo hoje, mas em determinado momento eu falei, cara, você quer saber? Acho que o nosso público, ainda sem ter virado a chave, né, antes da pandemia, acho que esse negócio da música eu não posso ficar ancorado 100% nisso, porque o nosso público está envelhecendo. E talvez vai diminuir o público, o consumo, o nosso produto vai ficar... E dá uma então, eu diversificada não também, preciso né? parar, mas eu quero arrumar uma outra atividade. E passo anos estudando um negócio que eu pudesse. E nada me brilhava o olhar, até porque eu queria alguma coisa que me brilhasse, como foi a música lá em 97. Anos se passaram, e eu falava pro Leonardo, que me atendia, Leonardo, eu tô fazendo uma proposta numa empresa que talvez eu vá comprar, então eu preciso deixar um dinheiro em liquidez e tal. Um dia o Leonardo fez uma proposta, poxa, você tá falando você podia vir pro mercado financeiro, ser nosso sócio. Não considerei na época, nem passou pela minha cabeça. Anos depois, em 2019, eu paro e vou estudar o mercado financeiro. Peguei um curso de Bolsa de Valores online, fiz esse curso e me interessei pelo assunto de verdade. Fui entender melhor meus investimentos e eu falei, cara, agora eu quero entender a renda fixa. E aí me bateu uma lembrança, poxa, eu acho que o jeito de entender, a melhor maneira de entender é trabalhando com isso. Pega o telefone, liga pro Leonardo, aquele convite está de pé? Tá de pé. Liga pro meu irmão, pro Henrique, e trata com ele. Procurei o Henrique, me reuni com o Henrique, ele falou, não, beleza, funciona assim, assado, você tem que se credenciar, se certificar e se credenciar. É um período de estudo, fazer uma prova, né, da Ancor, para você se qualificar se certificar como profissional do mercado, de assessoria, e aí eu começo na assessoria dessa maneira, né, falei, cara, eu vou aprender lá dentro. Né? Fazendo. Tinha tido uma experiência muito boa de atendimento, né? Fui muito bem atendido, muito bem. Falei, cara, isso faz sentido para mim. Eu acho que as pessoas, da mesma maneira que o meu amigo me indicou, Leonardo, se eu atender bem as pessoas vão me indicar por confiança, seriedade. Eu confio no meu trabalho, minha competência, seriedade, essas coisas. E foi um prazeraço, assim, estudar mercado financeiro, voltar a estudar depois de muitos anos, né? Uhum. Estudar algo diferente do dia a dia da música, que envolvia muito. E aí eu entro no mercado financeiro, 6 meses depois, pandemia. E aí eu acabei usando a pandemia ali para mergulhar nos estudos ainda mais, mercado financeiro e atendimento. A música ficou parada e eu já vou completar aí quase 5 anos de mercado financeiro. A nossa empresa chamava LHX, nos fundimos a Blue Trade em 2020 e foi a maior fusão da história dos AIs, dos escritórios de assessoria junto à XP. E hoje a gente está aí com 25 bi sob custódia, estamos em 14 cidades e tem uma estrutura que é muito legal, não só em investimento de pessoa física, pessoa jurídica, mas como todo o ecossistema
tá? Que diz respeito à nossa atividade de assessoria. Porque muita gente às vezes confunde o assessor com alguém, não tem dinheiro para investir. Tá, mas o assessor ele não tem dinheiro, mas ele tem patrimônio. Então a gente tem que cuidar desse patrimônio imobilizado, a gente tem como proteger, rediar esse patrimônio, fazer planejamento patrimonial, sucessório, investimento internacional, então levantamento de crédito, né? Então começamos a aumentar esse lastro. Então hoje eu tenho clientes produtores agrícolas, por exemplo, que tem um valor muito pequeno dentro da empresa, que serve só de garantia, e a gente faz hedge de soja, faz hedge de boi, né? Tem outros que têm um valor pequeno, basicamente liquidez, e a gente cuidou do planejamento patrimonial e sucessório dele e da família. Então, é muito maior, e isso as pessoas estão aprendendo aos poucos da maneira que eu aprendi. Acho que no boca a boca. Alguém que foi bem atendido falou, cara, poxa, o banco sempre foi nosso suporte, mas o banco, nos países de primeiro mundo, ele é o lugar de se procurar crédito, né? Que é um banco de fomento e tudo de crédito, ou bancos. O investimento, os especialistas, tanto que outros bancos começaram a abrir suas corretoras, né? E o mercado cresceu, e é muito bom que isso esteja acontecendo. E eu acho que está só começando também, viu, Anderson? Porque a demanda de mercado de investimento mesmo, né? O brasileiro ainda não tem o costume, né, de investir o dinheiro, de ter esse planejamento de longo prazo, de entender o que é uma renda fixa, uma renda variável, um fundo imobiliário. Acho que a nossa educação financeira no Brasil é muito deficitária, né, Anderson? Eu acho que ela praticamente não existiu, nula, né? Você vê, a gente sai da faculdade, você sabia fazer um prédio, uma casa, mas você não sabia fazer um imposto de renda, você não sabia... né? Verdade. Você não sabe o básico lá, se você põe seu dinheiro numa ação, se você põe no fundo imobiliário. Exatamente. Eu acho que a gente não chegou nem perto disso ainda, né? Não sei se isso já chegou no currículo escolar em algum lugar. Não chegou ainda não. O que aconteceu é que a internet, mais uma vez... Acelerou o processo. Acelerou e as pessoas estão buscando. Eu acho que tem gente que busca pelo fim, né? Mas é melhor do que nada. Com certeza. Né? Então, todo mundo hoje já começa a entender... Todo mundo não. Muita gente já entende um pouco e já rola uma vontade. O que acontece ainda, e é normal... são os modismos. Então, se a bolsa está em alta, todo mundo se interessa. Pela bolsa. Se ela caiu, ninguém se interessa. O Bitcoin Sendo que quando subiu, ela cai, que é o grande momento de se comprar. Que é o que aconteceu com o preço das terras agora. Agora caiu, né? Caiu 50%, manchete do Popular. Agora, a hora de comprar talvez seja agora. Isso é igual. E o interessante do mercado financeiro é que as pessoas confundem achando ele meio parecido com videogame, com cassino, como se não existisse aquilo lá, não tivesse lastro, né? Então, depois de tanto estudar, eu falei, cara, o mercado financeiro se reduz a duas coisas que a gente faz na roça, no interior, a vida inteira. Tem duas coisas só para fazer com o dinheiro que sobra. Ou a gente empresta e cobra juro por isso, ou a gente compra coisa. E no mercado financeiro, emprestar chama renda fixa e comprar coisa chama renda variável. E chama renda variável porque quando eu compro um boi, eu não tenho certeza quanto que ele vai valer daqui a um ano, que o diga os últimos 12 meses. Perfeito. Eu não sei. Por isso é variável, eu não sei. E quando eu empresto o dinheiro desse boi, o mesmo dinheiro para alguém, eu combino com ele que o juro vai ser tanto e ele vai me pagar daqui 12 meses, 2 anos, 5 anos, etc. E ele vai emprestar para outro um pouquinho mais caro e vai ganhar o spread. Pode fazer spread e tudo. Então, renda fixa é emprestar. Então, estamos emprestando dinheiro. Então, seu tio, emprestador, ou agiota, ou qualquer coisa assim, sempre tinha um tio, né? Tinha um dinheirinho sobrando, emprestava juro, né? Trocava um chequinho, né? Diga de passagem, nem pode, né? Na legislação brasileira, você pode, desde que seja um juro máximo de 1%. Ninguém empresta 1%. Não. Então, não é legal, dia, né? Então corre esse risco. Por isso, ir para o mercado financeiro, que ele é regulado, regularizado, rolam problemas, né? A gente viu ano passado o que aconteceu com Americanas, mas muito menos do que no dia a dia. Não é qualquer um que tem estômago, expertise para emprestar dinheiro para pessoas físicas e empresas e correr os riscos do não pagamento. Então, acho que quando as pessoas vão entendendo, peraí, então renda fixa, CRA, CRI, LCI, CDB, LFT, esse tanto de letrinha. LCA e tal. Não, você tem que saber. Não, cara, é emprestar dinheiro, tá? Você empresta para o governo, para o banco, para a empresa. Quem tem mais risco, você tem que te pagar mais, chama prêmio de risco, porque senão não vale a pena. Tem uma volatilidade maior, né? Eu vou emprestar pro Joãozinho que paga em dia ou pro Pedrinho que tem uma fama ruim.
Só empresto pro Pedrinho se ele me pagar um prêmio de risco pelo risco que eu vou estar correndo ele me pagar. Ou então nem empresto. É a mesma coisa, tá? E aí as pessoas começam a falar, peraí, e renda variável, eu compro o quê no mercado financeiro? Empresa, imóvel. O que é isso? É as mesmas coisas que a gente compra no dia. Ouro. Contrato futuro. Contrato futuro. Compra arroba de boi. Trava o preço da soja para não tomar prejuízo. Eu posso... Quantos especuladores que dão muita liquidez no mercado, que vivem de soja, de boi e não conhecem Nunca nem viu, a planta. Nunca viram. Né? Nas grandes cidades do mundo, assim. Então é muito bonito, assim, como isso. E agora a gente viu o crescimento do Fiagro para trazer fomento, dinheiro para o agronegócio, tá? E basicamente captando recurso e emprestando para quem está disposto a pagar esses valores. E o Fiagro empresta dinheiro para produtor também ou mais para agroindústria, para as revendas? Olha, eu não tenho assim, a expertise da asset, né, das Fiagros, qual que é a maneira que eles vão fazer a diligência de entender para quem emprestar. Funciona do mesmo jeito de um banco, faz uma análise de crédito, de riscos, pega-se garantias, Entendi. até porque são juros maiores, né? Então, o que acontece é que o que o governo disponibiliza hoje para o mercado não é suficiente, graças a essa pujança do mercado financeiro, do agro brasileiro. E aí, aquele que derramou, peguei tudo que eu podia no Banco do Brasil, peguei tudo que eu podia no BNDES, cadê? Quem mais? Eu quero. Eu acho que vale. Eu vou pegar ali IPCA mais tanto e eu acho que eu vou ganhar mais. Porque senão faria sentido. Mas de vez em quando dá errado. De vez em quando dá errado. Né? Então aí está o risco de quem é tomador, de quem... Mas o mercado se organiza e traz recursos para quem está disposto a pagar por eles dentro daquela taxa. E aí a responsabilidade e quem vai tomar empréstimo. E eu sou de uma época, Pedro, que se tomava empréstimo do Banco do Brasil, e numa época que o juro mensal no Brasil era 75%. Então eu vi familiares perderem as terras, assim. Por problemas de quebra de safra, por problemas de intempéries na natureza. Gestão, né? De gestão. Muita gente pegava dinheiro, comprava uma caminhonete. Botar menos... Deixa eu colocar menos adubo menos ali, que eu acho que dá, que vai rolar. E aí depois não pagava, né? Não conseguia. Então tinha uma série de coisas que aconteciam. Hoje ainda acontece, creio que menos. Mas o mercado financeiro, ele é um organizador e um fomentador de recurso para todas as áreas. E eu acho que o brasileiro também tem uma cultura muito errada sobre dívida, em que ele trata a dívida como se fosse um negócio perverso. Nossa, eu não posso dever para o banco. Bate no peito para falar, eu não devo nada para o banco. Né? Mas também não tem nada, né? Assim, tem dívida de alavancagem e tem dívida de consumo. Então, assim, uma coisa é você fazer uma dívida que você vai investir na sua lavoura e vai produzir mais, você vai ter mais estrutura para armazenar o seu grão, para fazer o seu confinamento de boi. E outra coisa é você fazer uma dívida para você comprar um carro que você não precisa. Exatamente. Dívida de consumo, você falou tudo. Eu acho que, assim, dever, você pode arbitrar muitas vezes, né? Então, por exemplo, se eu vou tomar um empréstimo a 11 para fazer esse dinheiro a 11% ao ano, estou chutando o valor recente, né? E ele vai me gerar 15... 20, eu acho que talvez valha a pena. É isso que todo tomador faz. Exato. Então, quando aparece uma linha de crédito subsidiada, então todo mundo pega sem precisar, porque faz sentido. Se está dentro da lei, o governo está me ajudando, eu vou colocar aquilo no meu negócio, vou fazer ele crescer. E é isso que o governo precisa que ele tem que fazer. Tem que fazer. Né? Agora, em algum momento eu quero crescer. Eu olho para um lado, olho para o outro, cara... E aí tem uma modalidade que cresceu no varejo que eu acho espetacular, que é o Private Equity, que é o fundo de investimento de participação, que mundo afora existe há muito tempo. Perfeito. E ele era restrito a valores muito altos. E aí ele chega no varejo, inicialmente pela XP, falou, peraí, vão entrar o quê? Normalmente no Private Equity entra 50 milionários com 1 milhão, com 5 milhões, com 10 milhões cada. Por que a gente não divide esse cheque aí para 2 mil cotistas, clientes nossos com 100 mil, 10 mil. E hoje você tem private equity de 10 mil reais. Basicamente, você compra um pedacinho menor. Você está participando de estratégias gigantes, de economia real. Então, todas as empresas, incluindo a XP, todas ou quase todas, elas começam a crescer, elas precisam de grana.
Precisa. Falando da nossa música goiana, da música brasileira, principalmente, o que aconteceu com a música sertaneja? O artista se desenvolvia numa cidade e entrava um private equity, que era o investidor, e falava, peraí, esse cara tem potencial. Eu vou apostar nele, como se o cara não tinha carreira estabelecida, o mercado financeiro chama de venture capital, que ainda é mais lá no comecinho, o risco é maior. Não tem nada que indique... Garantia de nada. Não tem nada que indique que esse Gustavo Lima vai fazer sucesso. A não ser a minha crença, que eu acho ele talentoso e tal. Aí eu sou o Marquinhos da Audiomix. Isso. E como eu tô pegando o início, eu ponho as condições maiores. Eu tô com o início que eu tenho que ganhar mais. Se eu pego esse mesmo Gustavo Lima lá pra frente, já famoso... Aí o Gustavo Lima que dá as cartas, tanto que ele mesmo se tomou conta. O private equity é isso, ele chega numa empresa como a XP em 2009 e fala, pô, XP, vocês vão arrebentar, mas daqui uns 10, 15 anos. Vamos acelerar isso em 5? Nós vamos entrar com capital e vamos não só aportar dinheiro, como expertise, governança, coisa que vocês ainda não tiveram acesso. Vamos trazer profissionais para isso e nós vamos alavancar isso, acelerar esse processo. E uma porcentagem é nossa. E a nossa porcentagem é quanto? Quanto que é o valuation da empresa hoje? Então, nós vamos comprar 20%. Tá? E nós somos 20%. 20% desse pouco hoje, que é o que vale hoje, apostando que isso aqui vai multiplicar por 10. O investimento desse private equity da XP multiplicou por 120 vezes. Caramba! É o maior caso de sucesso. E o gestor dele foi o primeiro gestor do primeiro private equity de varejo que a XP lança em 2020, em fevereiro. Ele acabou de captar pandemia. O cara estava com dinheiro, caixa grande, para comprar empresas no momento muito oportuno. Aí ele ainda não se encerrou, né? O private equity é uma estratégia de longo prazo, assim como é o agro, uma empresa. E é interessante assim, essa construção dessa mentalidade. O investidor brasileiro, ele compra um terreno pensando em longuíssimo prazo. Ele monta uma empresa pensando em longo prazo. Mas ele bota o dinheiro na bolsa de valores e quer rendimento todo dia. E se caiu, ele tira. Mas se a terra, agora, as commodities, especialmente a terra, está começando a ter tanta liquidez, tanto, né? O agro cresceu tanto, que agora tem notícia. Terra cai 50%. Então, aquilo que não se comentava tanto, era muito... A gente hoje quase que tem um mercado, né? O agro se ajuda muito de fazer ali, de se amparar no preço da soja, que se ajuda bastante. Mas, de qualquer maneira, também cai. A sua casa oscila de preço, não é só para cima, ela cai de preço também. Que você não vê, né? Você não põe ela à venda todo dia, né? Exato. Ah, mas o fundo imobiliário cai porque tem gente querendo comprar todo dia. E vender, né? Todo dia. Põe sua casa à venda todo dia e vê quanto é que vai valer. Né? E aí as pessoas começam a criar, com o tempo, essa mentalidade de entender o que acontece no mercado financeiro. E aí acho que é muito... Acho que o ser humano ele tem mais medo daquilo que ele não conhece, né, Anderson? Sem dúvida. Então, assim, você tem medo de investir? Então primeiro estuda, pô, vai entender, que aí você vai ficar mais tranquilo. Né? Tem a frase do Buffett, né? Que ele fala, né? Como é que é? Compre aos sons de canhões e venda aos sons de violinos, né? Isso. Ou seja, agora os canhões estão atirando. Caiu o preço da soja, a terra caiu, agora é a hora que você tem que pôr marcha. E tem umas aulas de vieses comportamentais, que é um estudo que a gente faz dentro do mercado financeiro, que é maravilhoso. Que ele serve para tudo, né? Ele vai trabalhando o homem lá do... Então, quando você lidava lá, primata, junto de um bicho que podia te matar, você está frente ao risco. Então, o que acontece? Se você tem adrenalina, que dói o estômago, que você produz, a sua oxigenação do sangue vai, porque você fica pronto para lutar ou para correr. Porque você está num perigo iminente de vida. Isso se transforma para todos os nossos comportamentos e no mercado financeiro isso é muito poderoso. E o nosso trabalho é tentar auxiliar com informações e conhecimentos os nossos clientes nos dois momentos, de pânico e também de euforia. Porque quando tá bom, o cliente quer vender todas as fazendas e colocar de cá. Né? Não, é aqui que é bom. Não, calma. A diversificação. Momento. Né? O lance é da descorrelação. Se você entender o que é descorrelação. Não, descorrelação é quando uma coisa sobe e a outra vai cair. Não, mas por que eu quero uma coisa que cai? Porque quando essa cair, ela vai subir. A outra vai subir. Você quer tudo subindo? É esse que é o jeito que eu quero. Então é o seguinte, se você quer tudo subindo, quando cair, vai tudo cair. Boa, Ou então você vai botar no CDI,
que é legal, não tem nada de errado, né? Não tem nenhum problema. Vai dormir tranquilo. Mas, se for seu perfil, mas não cobre grandes rentabilidades, porque o papel do CDI é outro. Às vezes nem inflação, né? Às vezes nem inflação ele cobre, né? Tem que... Nós tivemos um processo agora que o CDI ficou abaixo da inflação. Historicamente, ele tá acima da inflação, ele tem um ganho real, mas a gente passou ali 2021 com um ganho real negativo de -6, né? Então, não tem nada de errado. Por isso que vem o lance que você falou, que me lembrei na hora do professor Baroni, que é um goiano especialista em fundos imobiliários. E ele falou numa palestra certa vez, não existe investidor conservador. Existe investidor com medo, que não conhece. Que não conhece. Aí a gente vai entender. Eu já vi agiota que tem medo, que quando vai para o mercado financeiro põe no CDB. Então imagina, ele lida com o risco iminente o tempo inteiro. O maior de todos, né? No mercado financeiro. Por quê? Porque aquele medo ele entende, mercado ele entende quanto que ele tem de inadimplência, quanto que ele tem de problema, ele já tem aquilo tudo pronto. Você imagina investidor, empresários. Poxa, quem corre mais isso que empresário o tempo todo? Senhora. Muda regra, muda tributação, muda coisa. Muda governo. E ele lida com aquilo ali aos trancos e barrancos, outros com maestria. E ele não está sentindo que ele está correndo risco, ele acha que é normal. Mas no mercado financeiro, ninguém hesita, ou poucos hesitam, em montar uma barbearia com amigo ou com amiga que corta muito bem e tudo, porque ela acha que não tem jeito, não tem erro. Montei, minha amiga corta cabelo muito bem, ou meu amigo é um chefe de cozinha maravilhoso, vai dar certo. E não é assim. Pode ter muita chance de dar errado, e dá. Mas morre de medo de comprar uma ação do McDonald's lá fora, porque, nossa, ação. Então, eu acho que o conhecimento vai te dando opções. Vai te dando opções. Talvez você fique nas mesmas, mas você agora fala, não, eu quero essa aqui porque eu acho que é a que mais cabe comigo. Vou continuar aqui com meus imóveis, ou com minhas fazendas, ou não. Eu tenho um caso de um cliente que vendeu uma fazenda, valor altíssimo, colocou 100% na bolsa. Esse aí foi até... E ele acabou colocando, deu certo para ele, que ele colocou ali logo após a pandemia, recebeu e pegou a subida, né? Pegou aquela volta, aquele retorno. Depois dos circuit breakers lá. Isso, ele ganhou muito dinheiro e se deu muito bem. Não acho que as pessoas necessariamente tenham que fazer isso. Não sei o quanto ele estudou, né, para ter essa certeza. E essa frieza, né? Não é o que eu sugiro. Só estou dizendo que, de repente, para ele surgiu um novo caminho. Tinha uma fazenda, foi empresário, teve restaurante, teve um monte de coisa. E hoje mora fora do país, vivendo com a renda de dividendos da Bolsa. Olha aí que benção. Sem estar concentrado, né? Você imagina, eu saio daqui, não, eu sou sócio de uma empresa em Goiânia muito bem sucedida. Tá? E vou morar lá fora, porque eu sou sócio investidor, eu tenho dois sócios lá que trabalham, que tocam o negócio, e ele manda minha divisão de lucro anual, que é o suficiente para morar onde eu quiser. Tá, e se der errado esse negócio? Em algum momento entrar um concorrente lá e perder mercado? Não, ele tá com 10, 12 empresas, pagadores de dividendos. Quando 2 estão ruins, outras 4 estão muito bem. Quando 4 estão mal, 2 estão segurando e pagando dividendos. Como seria? Então ele não tem uma concentração. É essas coisas que começam... Ah, mas oscila. Aí tem uma frase do Luiz Barsi, né? Luiz Barsi, eu lembrei dele agora. Eu deixo lá, tá fixado no meu perfil no Instagram, né? Ele lá falando, no meio da pandemia, eu tinha 4 bilhões e 400. E aí meu patrimônio foi para 3 bilhões e 700. Na teoria eu perdi 700. Mas eu não perdi, porque eu não vendi. Não perdi. Eu fui comprar mais. É a mesma coisa. O cara que tem terra hoje, ele perdeu 50% do patrimônio dele. Se ele não realizar... Ele tá lá, ele tem 100 alqueires, 300 alqueires de terra. Ele continua tendo 300 coisas, 200 coisas, né? E então... Eu acho que é essa coisa que começa, esse conhecimento que vai chegando, e oportunidades como essa, as pessoas vão... Abrindo mais, vão né? Podendo, daqui a pouco, não que vá aprender com um bate-papo desse, mas se interessar em buscar a informação mais precisa. E o Barsi, diga-se de passagem, né? 1 milhão por dia de dividendos, né? Viveria bem? Acho que a última vez que ele falou. Ou você ia se preocupar com a oscilação? Com o Lula, com o Bolsonaro, né? Não, qualquer... ele quer... Tem diversificação, tem hedge, tem proteções, é claro, tem uma estrutura gigante por trás.
Mas a diversificação, ela protege muito, né? Total. Protege muito. Total. Anderson, queria agradecer, cara. O bate-papo foi excelente. Poxa, só agradecer também esse conversa convite. muito boa. Que bacana, né? Ter canais como esse, assim, que a gente pode conversar tranquilamente. Espero que a gente possa voltar outras vezes. Espero não ter podido hoje trazer o Rodrigo novamente, né? Que é outro cara que tem um conteúdo. Nossa. Adorei o podcast dele, que é um cara que tem uma competência gigantesca aqui, um funcionário público que defende muito o serviço público. A gente viaja muito conversando sobre isso. E o papel dele na agrodefesa, né? Na agrodefesa. Que é tão importante, e às vezes o produtor confunde, né? Então ele da próxima vez, quem sabe a gente venha. Mas eu estou esperando vocês em shows. Não, tá? demais. Já deixa de seguir no Instagram aqui, já fala pra turma aqui, que eu acho que eu não sei se eu tenho o seu Vamos lá, Instagram. né? O meu, Anderson MRGin, Blue 3. Anderson MRGYN, Blue 3. Esse Que aqui. é esse aqui. O Blue 3 aqui. É esse aqui, né? Esse aí. Olha o Luiz Márcio aí já Aí, ó. na cara. E o Mr. Gin, @MRGin Oficial. A gente espera estar tocando aí perto de você e receber. Você que está assistindo aí em shows, ou quem não for shows, nós acabamos de lançar um material maravilhoso, que é o Sons da Minha Juventude, que é um DVD acústico nostálgico, que a gente regravou canções que fizeram parte da nossa juventude, de muitos dos nossos fãs. Então tem lá de Capital Inicial, a Skank, passando por Charlie Brown Jr., NX0, Aquelas que vocês Raimundos. gostam, aquelas modas que vocês gostam, vocês gravaram. Gravamos e, obviamente, não deu para gravar todas. A gente lançou uma primeira parte, vai vir mais músicas por aí, mas já reverberou pra gente sensacionalmente. Só digitar lá no YouTube, lá, Mr. Gin, vai achar. Não, e se der errado não assistir os Sons da Minha Juventude, se assistiu 25 anos, vai gostar pra caramba. Se assistiu Eletroacústico, que foi lá o primeiro, é muito legal. Onde estiver no Oscar Niemeyer, ou 20 anos em Uberlândia. Enfim, qualquer um que assistir lá. Esse é porque tá recente, né? É um álbum a gente fez muito para as pessoas assistirem em casa, recebendo amigos e passando aqui. Um churrasco na resenha. Churrasquinho, o acústico é legal, né? Se eu vi ali Então tá lá, te convido a assistir e comentar lá pra gente, ó, vim aqui assistir porque eu vi você no Agro 2. No Agro 2. Agora pergunta pra fechar, Anderson, curiosidade minha, que eu sempre tive. Minha juventude, é real a história? Será que a gente levanta e deixa essa polêmica no ar? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso depois para colocar no Instagram. Muito essa, né? Já bastante, porque ela, como diria Bob Marley, baseada em fatos reais. Boa. Na verdade, a ideia do Eu Tinha Apenas 8 anos, sim, quando muito pequeno, essa música eu compus, inclusive, na fazenda. Eu estava na fazenda dos meus avós e peguei o violão e lá na fazenda, quando criança, eu tive uma primeira paixão de criança mesmo, assim, por uma menina muito mais velha. Eu acho que nessa época eu tinha 10, 11 anos, não era os 8. Eu não sei de onde surgiu 8 anos. Mas aí surgiu a ideia de estar lá na fazenda. Pô, nossa, quando criança aqui, tive uma paixonite aqui tão incompreensível para alguém, criança, né? Anos. Eu comecei a pensar nisso e comecei a escrever. Eu tinha apenas 8 anos. E aí o restante é criação, é ficção, né? Não tem nada a ver com a história, mas a motivação, sim. A motivação foi real. A história ficou boa demais. Não, e acabou que ela foi polêmica, porque quando eu mostrei pra banda a primeira vez, a banda não gostou, a gente brigou. Tem muito fã da banda que não gosta da música. Em compensação, é uma música que é viral até hoje. Até hoje. TikTok aí tá bombando. Todos os TikTok, Instagram, é uma música que traz gente. Primeiro, que traz a galera da nossa geração para uma viagem no tempo. Daí a motivação dos Sons da Minha Juventude. E quem não conhecia e ouve, muita gente, não todo mundo, naturalmente, se identifica, tem esse lance do humor, da diversão, e acabou nos rejuvenescendo mesmo. Minha Juventude de Cabelos Brancos, a gente se rejuvenesce também. Boa. Fechou. É isso. Se você assistiu o podcast até agora, paga nós. Inscreve no canal aí, ó. Deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. Segue lá, @portalagro2, nosso Instagram. E também o nosso site de notícias, www.agro2.com.br, que a Janaína tá lá escrevendo tudo que sai no Agro ali em tempo real para você. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.